Dificuldades alimentares no autismo, estratégias para pais e cuidadores. Olá, me chamo Bia. Se você chegou até aqui é porque tem uma criança na sua casa que não está comendo muito bem, não é mesmo? É importante que você saiba que sua família não é a única que passa por esse desafio. Estudos afirmam que 8 a cada 10 crianças com autismo podem apresentar dificuldades alimentares. A seguir mostrarei algumas cenas para você refletir e comparar com a rotina da sua casa. Situações como as que mostrei são comuns na sua casa? Você já não sabe mais o que fazer? Não se preocupe, pois estou aqui para lhe ajudar. Você sabia que existem etapas antes da criança conseguir comer? Antes de conseguir comer, a criança deve tolerar os alimentos no mesmo ambiente, interagir com o alimento com auxílio de utensílios, cheirar o alimento, tocar no alimento e experimentar o alimento, para depois conseguir comer. Agora se prepare para tirar um print do seguinte esquema. Ele pode lhe ser útil futuramente. Agora que você já conheceu a escalada do comer, podemos ir para a primeira estratégia, que é despertar a curiosidade da criança pelo alimento. Para isso, você deve fazer as refeições em família. Mas se na sua casa não tiver mesa, você pode fazer a refeição no mesmo horário que seu filho, no local onde a família já tem o hábito de se alimentar. Ou caso você não faça todas as refeições em casa, você pode criar a rotina de pelo menos uma refeição do dia ser feita em família. Leve a criança ao mercado para lhe ajudar com as compras. Coloque a criança para higienizar os alimentos junto com você. Peça ajuda da criança para colocar os pratos e talheres na mesa, lavar a louça e servir as comidas para os outros integrantes da família. Envolva a criança no preparo das refeições. Permita e estimule que a criança brinque com os alimentos. Caso você não saiba como fazer isso, eu lhe trouxe algumas sugestões de brincadeiras com alimentos. Por exemplo, esconder um alimento e pedir para a criança procurar, esconder brinquedos dentro do alimento para a criança tentar encontrar, fazer desenhos e pedir para a criança preencher com os alimentos, fazer carimbos com os alimentos para a criança brincar, use os alimentos como peças de jogos de tabuleiro. Essas são formas de você aproximar seu filho dos alimentos sem a pressão e a ansiedade de ter que comer. A segunda estratégia é fazer a introdução gradual de novos alimentos. Para essa estratégia, a primeira dica é: comece a expandir pelo que seu filho já conhece e aceita. Para isso, você deve começar construindo uma lista do que a criança aceita e gosta. Organizar a lista por características sensoriais, sabor, textura, cor e cheiro. Faça uma nova lista com alimentos de características sensoriais semelhantes aos alimentos preferidos do seu filho. Por exemplo, uma criança tem um cardápio composto pelos seguintes alimentos: nuggets de uma marca específica, maçã, banana com achocolatado, banana com açúcar, leite com achocolatado, biscoito maisena, biscoito sem recheio, batata frita, ovo mexido, pão francês, purê de batata e macarrão espaguete. As características sensoriais são: sabor, doce; cor, clara, branco e amarelo claro; textura, crocância e maciez. A partir desta lista podemos criar uma nova lista de possíveis alimentos com características sensoriais semelhantes para serem introduzidos posteriormente. Caso utilizássemos um nugget de frango para incluir um alimento novo, poderíamos seguir o seguinte fluxo: 1. Ofertar junto aos nuggets já aceito, um nugget de outra marca. 2. Aumentar a quantidade do nuggets da outra marca. 3. Ofertar o nuggets de formatos diferentes, partido, em tiras. 4. Depois ofertar o nuggets caseiro frito. 5. Depois ofertar o nuggets caseiro grelhado. 6. Depois ofertar o peito de frango grelhado com corte semelhante ao nuggets. A terceira estratégia é oferecer o mesmo alimento repetidamente. Para isso, você deve ofertar o mesmo alimento mais de 20 vezes e de formas diferentes. Por exemplo, se você deseja incluir a cenoura no cardápio do seu filho, apresente em rodelas. Apresente a ralada.
Apresente-a no suco. E também apresente no bolo. A quarta estratégia é utilizar uma linguagem adequada para estimular o contato do seu filho com o alimento de uma forma positiva e que respeite a autonomia da criança. Para isso, tenha uma postura neutra quando for apresentar um alimento novo. Evite fazer comentários sobre os alimentos que for apresentar à criança. Por exemplo, falar: "Olha que gostoso, tenho certeza que você vai gostar." Não utilize as expressões "se prova" ou "experimenta." Você pode substituir a expressão "experimenta" por: "Que cheiro tem isso? Veja quantas cores tem. Quer pegar com o garfo? Faz carinho nele. Dá um beijinho nele. Tenta prender isso entre os dentes e veja como é duro. Quer lamber?" A quinta estratégia é afastar pressões e motivações externas. Não distraia a criança com celular ou TV durante as refeições. Não ofereça prêmios com a intenção de fazer a criança comer. Não castigue a criança por ela não ter conseguido comer. A sexta estratégia é lembrar quais são as responsabilidades do cuidador e da criança na hora da alimentação. São responsabilidades do adulto. Decidir quais alimentos oferecer para a criança. Definir os horários das refeições. Criar um ambiente apropriado para a refeição. São responsabilidades da criança. Decidir a quantidade que irá comer. Escolher o que vai comer, dentre os alimentos oferecidos. A sétima e última estratégia, eu diria uma das principais estratégias é jamais forçar ou pressionar a criança a comer. Respeitar a autonomia da criança nesse processo é o segredo para possibilitar que a criança tenha uma experiência positiva com o alimento. Caso seu filho persista com a alimentação restrita e outras dificuldades, busque ajuda profissional na unidade de saúde da família mais próxima da sua casa.